nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança. Campo este presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Edina Gomes Teixeira, no nome dos quais eu vos cumprimento com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos ouvir a poderosa palavra. Amém? Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você, em nome de Jesus. Então, a partir de agora, a diaconisa Rafaela Nunes, ela vai assumir e vai ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Abra o seu coração e permita-se ser tocado e visitado pelo Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre, queridos, que Deus, Ele para o seu povo. Sempre que o Senhor para o seu povo, e nós temos um exemplo disso na própria palavra de Deus, lá no livro de Josué, no capítulo 10, lá no versículo 13, você vai ver que o Senhor, Ele detém o sol e Ele para a lua. Deus, Ele para o sol e Ele para a lua com um propósito. Sempre que o Senhor, Ele para o seu povo, Deus tem ministrado muito isso ao meu coração. Durante algum tempo já eu tenho orado pela nossa nação, orado pela igreja do Senhor, orado por cada filho de Deus e por aqueles que precisam também serem alcançados pelo Senhor. E o Senhor tem falado tanto conosco durante esse tempo, e é necessário nós estarmos atentos que esse tempo que estamos vivendo, porque sempre que Deus, Ele para o seu povo, Ele para com um propósito, querido. E se Deus te parou, se Deus nos parou, é porque Deus está apontando a nossa vida para um novo tempo, para um novo propósito. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crescimento, é um tempo de fundamentação espiritual, é um tempo de desenvolvermos a nossa comunhão com Deus, é um tempo de sairmos do superficial e adentrarmos o mais profundo. Esse é um tempo de crescimento. Queridos, não estamos em férias de Jesus, não estamos em férias antecipadas. Eu quero já ministrar no teu coração, não estamos de férias, porque não se exige férias de Jesus, mas eu louvo a Deus, porque o Senhor está parando o seu povo, parando a nossa nação, parando o mundo, para falar com você. Deus está parando as fortalezas da terra, para falar ao teu coração, para te trazer um tempo de crescimento na presença dEle. Querido, se você entender isso, você não vai ser abalado nesse tempo. Eu sei que muitas vidas que estão em casa agora e estão completamente desesperadas, sem entender o que está acontecendo com a nossa nação, sem entender o que está acontecendo com o mundo, sem entender o que Deus está querendo falar com a igreja, porque os nossos pais na fé deste tempo nunca viram um tempo como esse. Hoje em dia nós vemos pastores, eles próprios testemunharem que nunca viram um tempo como esse. O Senhor está trazendo um tempo de estabelecimento espiritual para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Abre o teu coração para entender isso. Eu creio que máscaras espirituais, vendas espirituais vão serem caídas essa noite, e o teu coração vai entender o porquê que Deus está montando todo o cenário no mundo, o porquê que o Senhor está permitindo tudo isso na sua igreja. Você vai entender bem o que é que Deus quer fazer com você e o que é que o Senhor quer fazer através da tua vida. Amém, querido? Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos?
E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6, atente bem para essa palavra. E porei nervos, tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. E olhei, e eis que vieram os nervos sobre ele, cresceu a carne, estendeu sobre eles a pele por cima, mas ainda não havia o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Glória ao nome de Jesus. Louvamos a Deus por essa palavra. Você que está com a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel estava profetizando. Para você entender o que Deus quer falar com você, Ezequiel estava profetizando no período em que o Senhor havia trazido juízo sobre Judá e sobre Israel. Judá e Israel agora havia se dividido entre sul e norte, região sul e região norte. E o Senhor falava sempre com aquele povo acerca da obediência. E Israel, Judá, aquele povo judeu tinha dificuldade de atentar, de obedecer à voz do Senhor. E ali o Senhor, ele traz juízo, esse povo é exilado. Nesse período do capítulo 37, Judá e Israel estavam exilados, estavam presos, estavam em ruínas. Se você for ler os versículos, os capítulos anteriores do livro do profeta Ezequiel, do livro do profeta Jeremias, você vai ver que este povo estava sem esperança de transformação, este povo estava sem esperança de serem regenerados. Esse povo já não havia mais neles a confiança de que Deus viria e mudaria a sua situação. A situação era tão terrível, querido, que esse povo olhava ao seu redor, via o seu estado terrível, e eles não conseguiam mais ter esperanças em Deus. Entre o versículo 13 e o versículo 14, o profeta fala que ainda havia uma esperança de um socorro rápido de Deus. Mas para eles o Senhor havia demorado, então frustrou-se o seu coração. Entenda uma coisa primeiro. Esse povo, eles necessitavam passar por um processo de transformação, de restauração espiritual. O Senhor, ele levanta Ezequiel e ele fala como esse profeta no meio desse quadro espiritual, no meio dessa calamidade espiritual, no meio dessa morte espiritual, em que o povo já não sentia mais esperanças de serem resgatados por Deus novamente, no meio em que a intimidade com Deus estava ferida, no meio em que a comunhão com o Senhor estava ferida. Este povo não ouvia e nem via mais os sinais de Deus. Este povo não sentia mais a presença do Senhor. Eles estavam em total desesperança. E aí o Senhor fala com Ezequiel no capítulo 37. Ezequiel diz: o Senhor veio a mim, a mão do Senhor me leva ao Espírito. A mão do Senhor, o Espírito do Senhor me levou e me colocou no meio de um vale. Deus entrega uma visão a Ezequiel.
E nesta visão, Deus mostra a situação espiritual, o estado espiritual que estava Judá e Israel. Nesta visão espiritual, Deus mostra em que estado estava a comunhão desse povo com Ele. O Senhor mostra com clareza, os olhos de Ezequiel pôde ver em visão, encarecidamente, o estado em que estava esse povo, de morte, de total desesperança. Deus está falando com você que está em casa. O Senhor está falando com você, porque talvez você olha para um cenário que você está hoje e você se pergunta: Deus, como será? Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, como eu vou sair desta situação? Senhor, como é? Por onde vai ser? Talvez você tente entender aquilo que somente Deus pode reverter e mudar na sua vida. Deus mostra para Ezequiel por dentro, como estava por dentro essa nação, como estava ferido a comunhão dessa nação com Deus. E ali o Senhor, Ele mostra com clareza, me colocou ao redor desses ossos, eram muito numerosos, estavam sequíssimos. E o Senhor faz uma pergunta ao profeta: poderão reviver estes ossos? Ezequiel, na sua limitação humana, e você aí na sua casa também, olha para a situação, olha talvez para dentro de você e diz: Senhor, só Tu sabes. Só Tu sabes. Talvez você reconhece que tem coisas em você e o Senhor te parou nesse tempo para te fazer entender. Eu te parei porque enquanto você estava em movimento, você não conseguia nem se enxergar, nem enxergar o que estava dentro de você. E agora parado você consegue ver como estava doente a sua comunhão comigo, como você estava fraco, como você não tinha mais o hábito de me buscar. Eu te parei para você enxergar que a minha comunhão com você é tão valiosa quanto as coisas que você tem. Aleluia. Então o Senhor me perguntou: poderão, Ezequiel, reviver estes ossos? Tu sabes. Ah, Senhor Jeová, Tu sabes. E Deus dá uma ordem a ele: profetiza sobre esses ossos. Aí o Senhor fala no versículo 6, e é algo que o Senhor quer ministrar também ao seu coração, porque se você analisar, Deus ele revela para Jeremias o estado espiritual que estava esse povo, de morte, de calamidade espiritual que estava esse povo. E no versículo 6, Deus revela pelo menos os 3 estados, as 3 fases de restauração que Israel e que Judá, que você vai passar. O Senhor mostra a morte, o estado em que eles estavam. Mas o versículo 6, Deus mostra as 3 fases de restauração, de regeneração que este povo vai passar. E o Senhor diz: eles estão mortos, eles estão sequíssimos, eles estão confusos, eles estão espalhados na face do vale, estão esquecidos. Mas eu, Ezequiel, eu vou colocar nevo sobre eles, eu vou fazer crescer a pele sobre eles, eu vou dar vida e eles vão voltar a viver. Querido, a primeira coisa que o Senhor ele fala que vai fazer, que o Senhor faz neste vale, que a primeira atitude que o Espírito toma acerca dessa morte espiritual, como esse povo, como a situação espiritual que estava esse povo, a primeira coisa foi organizar cada osso no seu osso. Abra o teu coração, porque Deus está falando com alguém
que se encontra no vale, como alguém que não é somente um profeta, mas alguém que se considera como esses ossos. Deus está falando como a alma de alguém que se encontra perdido no vale, que se encontra esquecido no vale. Deus está falando como alguém que se encontra desacreditado. Para você, no seu coração, no seu íntimo, não existe mais esperança de restauração. Abre o teu coração. Deus está falando com você. A primeira coisa que Deus estabelece nesses ossos é organizar cada osso no seu osso. Cada osso no seu osso. Deus ajusta cada osso no seu osso. Deus organiza cada osso no seu osso. A primeira coisa que o Senhor faz é organizar. E existem coisas, queridos, na sua vida que precisam ser organizadas. Existem coisas na sua vida que há muito tempo estão colocadas de lado. Há muito tempo estão estacionadas porque você prefere não mexer. Porque se mexer, você sabe que dói muito. Mas o Senhor está falando com você nessa live, no culto da vitória. Ei, tem coisas aí que eu quero organizar. Tem coisas aí que você precisa colocar cada coisa no seu lugar. Levante-se da sua paralisação espiritual. Olhe para o seu redor e veja que Deus quer organizar a tua vida. Organizar. Você não ora porque você não é organizado. Você não lê a Bíblia porque você não é organizado. Você não tem um tempo de jejum. Você não tem uma vida com Deus correta porque você não é organizado. Tempo você tem, mas o Senhor quer dizer para você nessa noite: se organize e passe a valorizar a minha presença na sua vida. A segunda coisa, vou correr, o tempo está acabando, é o Senhor estabelecer pele, nervos, tendões. Querido, você sabe o significado de tendões? Tendões é estrutura. Tendões representava força. Os tendões é o que dá para os ossos a estrutura, é o que coloca a formação, representa a força para que o corpo permaneça de pé e em movimento. Era a função, é a função dos tendões. O corpo se permaneça firme e em movimento. A segunda coisa que o Senhor quer fazer na sua vida é estabelecer sobre essa morte espiritual a força, a estrutura. Deus, querido, abre o teu coração, quer te dar estrutura espiritual. Força no teu corpo, força em nome de Jesus, eu profetizo. Força para você que se encontra fraco, força para você que se encontra aí paralisado. Você tem pedido oração, você tem clamado a Jesus, tem tentado orar. O teu corpo, a tua alma se encontra fraquejado, você não tem visto esperança em nada. E o Senhor está dizendo em nome de Jesus: receba a minha força, receba a minha força. Aonde você estiver, depressão, eu falo com você agora. Oh, em nome de Jesus, receba a força da tua mente, no teu corpo, na tua alma. Força do Senhor. A última coisa, a penúltima coisa, terceira e penúltima, o Senhor estabelece a pele. A pele representa o revestimento, o que conserva, o que guarda, melhor dizendo, aquilo que estava dentro. Deus organiza aqueles ossos. O Senhor, Ele dá a eles estrutura. O Senhor estabelece sobre eles o revestimento. Coloca sobre esse corpo a pele. E por último, o Senhor fala como Ezequiel: estou encerrando, eu preciso orar pela sua vida. O
último estado, a última parte que o Senhor, Ele conclui essa restauração espiritual é soprando sobre ele a vida. Aleluia. Após o corpo estar pronto, após o corpo estar estabelecido, não havia nele vida. E o Senhor fala: Ezequiel, olha para esse corpo, fala com o Espírito e profetiza a vida. Aí Ezequiel olha para o Espírito, Ezequiel fala com o Espírito e diz: ó Espírito que vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos, assopra sobre esses mortos, querido. E foi nele soprado o Espírito e o Senhor deu vida. É isso que vai acontecer com você. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Hoje você é apenas ossos secos. Hoje você é apenas um projeto esquecido. Hoje você é apenas alguém em que as pessoas que estão à volta não dão valor. E Deus está olhando para você e está dizendo: você se enxerga assim, mas eu te enxergo como um exército fortalecido. Você se enxerga como pequeno, como rejeitado, como alguém que está morto, como alguém que não tem função. Mas Deus está dizendo: eu enxergo vida em você. Eu ainda enxergo um projeto em andamento em você. Ou tem falado por aí que o ano acabou, que não vai dar tempo mais de fazer nada. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para o teu coração. O tempo e as estações estão sob o controle do meu e do teu Deus. O ano não acabou, porque o que Deus poderia fazer em 3 meses, Deus faz em um dia. Oh, aleluia! Abra o teu coração, querido, porque Deus quer mudar a tua situação espiritual. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus.